Seja o melhor síndico que o seu condomínio já teve. O Sindiflix forma síndicos e gestores com certificações, aulas práticas, concursos online e presenciais, formação contínua, acesso a diversos conteúdos com preço acessível e rede de apoio para o seu dia a dia. Entre em contato pelo WhatsApp 11 959303276 ou acesse www.sindiflix.com.br para saber mais. Salve, salve, condomínios! Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Acredito que você está assistindo esse programa nessa manhã desse sábado, hoje com uma convidada muito especial, que tem a honra de receber pela primeira vez no Sidflix, Dinamara Fernandes. Seja muito bem-vinda. A vocês que estão nos assistindo hoje, eu vou desde já pedir, como sempre, aquele seu like, a sua inscrição no nosso canal, para que a gente possa alcançar cada vez mais pessoas. Quem ainda não me conhece, eu me chamo Amanda Lobão, advogo para condomínio desde 2011 e sou aqui a fundadora do Sindiflix, uma plataforma educacional que visa capacitar síndicos, entre outros, que estão colaborando com atividades complementares à de síndico, né? Em frente aos condomínios, então advogados, administradores, zeladores também assinam a nossa plataforma www.sindiflix.com.br. Por uma assinatura mensal, você possui inúmeros conteúdos e participa também de uma comunidade exclusiva, com aulas exclusivas para assinantes todo mês. Lá no nosso site você vai ter uma aba chamada Comunidade no WhatsApp, em que você pode clicar e você vai cair na nossa comunidade. E também o nosso curso de formação de síndico, aliás, todos os nossos cursos, em que você consegue ver o progresso da sua aula, bem como comentar e tirar dúvidas com os professores. Ao enviar as dúvidas são direcionadas aos professores para que você possa estar tendo acesso integral ao que a gente tenta passar de conteúdo para você. Então, não vai ficar nenhuma dúvida para você. Hoje a gente veio aí já trazendo alguns temas relacionados à prestação de contas, e nesse conteúdo foram avaliadas algumas situações envolvendo relações de emprego, né? Envolvendo o cumprimento de algumas obrigações trabalhistas, razão pela qual, a pedido dos nossos assinantes, como sempre temos feito, trouxemos um tema da doutora Dinamara Fernandes, que advoga com o trabalhista, e trouxemos o tema do condomínio como empregador. Então, hoje a gente vai focar bastante na relação de emprego, que a doutora Dinamara, primeiro, antes de iniciar o tema, vai se apresentar. Dina, seja muito bem-vinda ao Sindiflix. Vou pedir para você se apresentar aí para os nossos internautas, que talvez alguns já tenham te visto, né? Por alguns programas, já tenham te visto também nos eventos, na OAB, mas com certeza querem te conhecer melhor. Quem é Dinamara Fernandes? Como que a Dinamara Fernandes começou a atuar com condomínios? Dina, conta aí. Boa noite, é um prazer estar aqui com você, Amanda. Eu tenho acompanhado aí o seu sucesso com o Sindiflix, e assim, eu fico lisonjeada de você ter me chamado aqui para esse tema muito importante. Aliás, eu sempre falo que o advogado ele tem que trabalhar junto com o síndico e tem que trabalhar junto com o zelador, fazer essa triangulação por conta justamente dessa relação de emprego que você está falando, empregador, né? O condomínio como empregador, porque é algo bem sério, e como eu vivo isso no dia a dia, hoje a gente tem assim inúmeros problemas, e eu vou te dizer, você está perguntando, Dinamara, como você entrou, né, nessa área condominial, e eu já entrei no tema. Eu vim para cá, eu sou de Minas, e eu vim para cá há muitos e muitos anos atrás. Eu estou há 32 anos nessa área. Então, eu
estou nessa área condominial, onde eram pouquíssimas pessoas, não existia a figura do síndico profissional, não existia muitos advogados nessa área, e eu fui vivenciando isso ao longo de 32 anos, e hoje eu fico muito feliz, né, por ver que os síndicos estão se profissionalizando, porque precisa de ser profissional. O síndico orgânico, ele na realidade, ele ainda é uma pessoa importante, né? Só que hoje você é muita informação, são muitas leis, são muitos normas regulamentadoras, já que a gente está falando, né, de trabalhista. Então, o síndico ele precisa estar muito antenado e ele precisa estar em conjunto com aquela administradora fazendo um bom trabalho, porque senão ele vai ter problemas trabalhistas. Todos os dias nós temos problemas, todos os dias. É um problema com um colaborador, é um problema com um colaborador de um dos condôminos que estão atrapalhando, né, o fluxo normal de uma portaria, o que deve fazer, o que não deve fazer, onde que tem a justa causa, o que o condomínio pode fazer para se resguardar em certas situações, o que é insalubridade, como é que você resolve a questão da insalubridade no condomínio, como é que você resolve a questão de periculosidade, existe periculosidade em condomínio? Então, assim, é um leque de coisas, um leque de situações que eu estava lendo recentemente uma jurisprudência e daqui a pouco, a partir do momento que eu for falando com você, se você quiser, até me surpreendeu muito uma questão aqui de insalubridade, né? Então é isso. Esse é o meu pontapé inicial, e se deixar eu falo muito. Mas já trouxe temas muito importantes, né? E já adiantou aí o que a gente vai tratar para você que está esperando por esse conteúdo tão relevante para o dia a dia do seu condomínio, né? E Dinamara, só te agradeço, né? Porque hoje a gente vai trazer as noções jurídicas principais, digamos, as noções, são noções jurídicas para que se inicie um bate-papo, um debate sobre o condomínio como empregador. Depois vamos abordar também a terceirização. Para você que está aí nos assistindo agora, viu que a Dina deu uma boa noite. E eu tenho como explicar isso. Esse programa que você está assistindo hoje, nesse sábado, ele foi gravado na quinta-feira à noite, porque eu vou participar de um evento convidada pela XP no sábado. Gente, então enquanto vocês estão vendo, olha com quem eu tô. Eu tô com aquele jogador de futebol americano, Tom Brady. Eu tô com o Boris Johnson, tá? Da Inglaterra, do Reino Unido. Eu tô com celebridades preparando coisas para trazer para vocês de condomínios. Então, vocês podem trazer as perguntas aqui, que as que não forem respondidas nesse sábado, nós vamos trazer no próximo episódio, numa parte 2, sobre esse tema que hoje se inicia, que é sobre a relação de trabalho e também a relação de emprego especificamente. Dina, você já começou aqui falando de alguns temas que muito me interessam. Então, acho que é o primeiro ponto, né? Diferenciar ou conceituar a relação de trabalho e relação de emprego e abordar a questão das jornadas. Que tipos de jornadas existem? Explica aí para o pessoal que está em casa, Dina. A gente fala a relação de trabalho, ela não tem o vínculo, né? É uma coisa assim, muito simples. A relação de trabalho ela não tem o vínculo com o condomínio, e a relação de emprego é uma dependência, né? Então, a dependência é o salário. É basicamente isso, porque eu acho que não dá para aprofundar muito aqui, porque é o que você está falando.
o seu canal ele é para síndicos, advogados, zeladores, né? Então tem bastante, eu acho que para a gente, conceituando uma coisa assim, bem simples, é isso aí. Agora é importante pincelar o vínculo, né? O que faz com que haja vínculo? Quais são os requisitos para ter o vínculo de emprego, Dina? Salário, subordinação, né? Subordinação, pessoal, veja bem. Habitualidade, Subordinação né, Dina? a isso. Então, nós temos aqui a CLT, ela conceitua muito bem isso no artigo 3º, né? Que fala justamente dessa relação de emprego, principalmente a onerosidade, a subordinação, o salário. E aí você, até pegando esse gancho, você falou, vamos falar um pouquinho, né, da relação de emprego, da relação de trabalho e da terceirização, né? Eu acho que, assim, a gente está falando aqui do condomínio como empregador. Mas a gente não pode esquecer que a maioria, hoje, a maioria não, muitos condomínios, eles terceirizam. E a terceirização, ela ao meu ver, né, tem vários colegas que discordam, mas é um perigo para o condomínio, justamente por causa dessa relação, dessa subordinação. Então, a gente tem, assim, algumas coisas que eu acho que o conceito, se você traz uma terceirização de mão de obra para vigilância, para segurança, e para os faxineiros, eu acho que até aí tudo bem, está conceituado no enunciado 331. Agora, se você traz um zelador, uma portaria, precisa tomar muito cuidado, principalmente por causa da subordinação. Tá. Então, é isso. Eu acho que vale a pena explicar para o pessoal o enunciado e falar da questão do faxineiro 2 vezes por semana, né? Pode ou não pode, né? O que você sugere? Tem algumas empresas, Dina, que eu não estou nem falando agora de faxineiro. Eu toquei nesse tema por causa dessa pergunta. Existem algumas empresas que têm as diaristas, né? E que essas diaristas elas fazem a limpeza da área comum. Então, a pergunta para você envolve um esclarecimento sobre o enunciado e também sobre essa situação de empresas de diaristas que limpam as áreas comuns do condomínio. Como que você vê isso? Olha, o enunciado, ele fala basicamente que não gera a relação de emprego para algumas situações, como vigilância, como... Eu posso até pegar ele aqui, eu não gosto de estar falando exatamente, mas, neste caso, como você me pediu, então, o enunciado, ele fala basicamente isso aqui, sobre o vínculo, né? Sobre a responsabilidade, porque o caso do enunciado 331 do TST, que é o Tribunal Superior do Trabalho, ele vem falar justamente sobre essa relação de emprego, que você não tem a relação para alguns, por exemplo, vigilância, né, limpeza, mas você vai acabar sendo subsidiário se o empregador principal, que seria essa terceirização, não pagar. Eu não estou conseguindo achar aqui. Não, fica tranquila, eu até tenho ele aqui. Depois... É uma exclusão, porque se não, o enunciado ele não exclui a responsabilidade do tomador de serviço. Ele acaba deixando o tomador como subsidiário. E o que acontece com empresas terceirizadas? Normalmente, as empresas terceirizadas que estão atuantes no mercado, elas assumem todos os riscos, assumem toda a responsabilidade. Mas as terceirizações de mão de obra, quando é de uma empresa pequena,
e a gente vê isso acontecendo muito, elas acabam trazendo problema grave para o condomínio, porque elas, bem isso, elas anoitecem e não amanhecem. E aí você fica, você esquece a questão da subsidiariedade e fica como responsável, né? Como responsável, simplesmente. Não é nem solidário, não, é responsável, porque sumiu e o condomínio vai ter que pagar. E quem paga mal, paga duas vezes. Por que pagou mal? Porque pagou para uma empresa que não tinha suporte nenhum para ter aquelas pessoas dentro do condomínio. Eu tenho o enunciado, vou ler para vocês, tá? O enunciado ele é longo, então eu vou pegar só o item que nos. O item 2. Posso ler o 2 e o 3, né? Mas eu acho que o principal mesmo é o 3, que não forma vínculo de emprego com o tomador a contratação de serviço de vigilância, de conservação e limpeza, bem como a de serviços especializados ligados à atividade meio do tomador, desde que inexistente a pessoalidade e a subordinação direta. E aí, no 2, que foi o que a Dinamara está levantando, é a contratação irregular de trabalhador através de empresa interposta, não gera vínculo de emprego com os órgãos da administração pública direta e indireta fundacional. Que aí eu acho que não, eu me equivoquei, é o terceiro, isso mesmo. É o terceiro, isso. Ele não gera, né? Ele não gera o vínculo de emprego, mas você fica com a subsidiariedade. Então, isso. Que eu acho que é importante. Subordinação, né? E a gente abordou no último programa nosso a diferença entre subsidiariedade e solidariedade. Porque, a meu ver, o que acontece muito, Dina, e é por isso que eu acho que se chega à conclusão que você chegou, é a existência de empresas que não são empresas sérias nesse setor. São empresas que não são empresas robustas, empresas que não cuidam dos seus processos trabalhistas, mas há sim as empresas sérias, que são líderes de mercado, que prestam o serviço de terceirização para condomínios os mais variados e também para outras empresas muito sérias, Rede Globo, enfim, empresas seríssimas, empresas de grande porte e que realmente prestam um excelente serviço. O problema são as empresas pequenas. E se tem também a ideia, eu acho que é no outro programa a gente trazer como que vocês podem fiscalizar o pagamento dessas verbas para os funcionários para que vocês não caiam no erro de depois a empresa sumir e não ter pago verbas aí há 2 anos, né? E outro ponto é a retenção, mas isso a retenção do valor que você teria a pagar pela desconfiança, mas isso a gente fala no outro programa. Em relação à subsidiariedade, à solidariedade, Dina, que a gente falou, que existe. Na semana passada houve uma discussão muito grande, porque a terceirização tem solidariedade. E aí eu expliquei um pouquinho, falei, não é solidariedade, é subsidiariedade. A solidariedade ela vai ser aplicada diante de alguns casos específicos em que você acabar causando a subordinação direta com a terceirizada, né? Mas as pessoas elas já vão pelo pior cenário e, enfim, aí vai da experiência de cada uma, quando você tem uma experiência, ou da falta de conhecimento também. Explica para o pessoal a diferença entre a subsidiariedade, que é a responsabilidade que o condomínio tem com a terceirizada, no caso com os funcionários da terceirizada que prestam serviços no condomínio, que é o normal quando as coisas acontecem normalmente, e diferencie da responsabilidade solidária, Dina. A subsidiariedade é um ponto assim, muito tranquilo. Se a empresa, a terceirizada, não pagar os seus funcionários, não pagar as guias, não pagar o FGTS, não pagar o INSS, o empregado vai entrar com ação. A primeira reclamada, ela tem que fazer a quitação. Se ela não fizer, aí sim passa a responsabilidade para o condomínio. Ou seja, não existe solidariedade. O condomínio, ele não é um sócio daquela empresa para estar pagando junto com ela. Se não pagar um, paga o outro.
a solidariedade é que se não paga um, o outro tem que pagar imediatamente e na mesma... hierarquia, né? Eles respondem na mesma grau. Agora, a subsidiariedade, não. Ela vai, inclusive, hoje, você verifica nos processos trabalhistas, que a maioria dos juízes, eles entendem pela subsidiariedade, não existe a solidariedade, mas entende que primeiro tem que fazer a desconstituição da personalidade jurídica para só depois ir atrás do condomínio. E aí o que acontece? Normalmente, a terceirizada que já quebrou, não adianta você fazer a desconstituição. E quanto mais demora, pior vai ficar para o condomínio. Por quê? Porque é juros de mora de 1% ao mês, é taxa Selic. E isso acaba ficando assim uma conta quase que impagável. Eu já tive várias e várias situações onde eu acho que foi em Brase, tem algumas empresas grandes que já quebraram, e eu sei que foi uma bem grande, eu não lembro, mas o condomínio teve que pagar coisa de R$1 milhão, porque Nossa. eram vários empregados, e esses empregados eram de um prédio onde o dono da empresa que quebrou, acho que era Pires, não sei, eu não vou me recordar. E eram empregados ali onde ele morava. E foi uma coisa assim violenta, sabe, para o condomínio. Foi bem complicado para o condomínio. Imagino. Dispor de quase R$1 milhão. Imagino, é uma facada. Mas a gente estava falando da situação das diaristas, né? Das diaristas que costumam prestar serviços domésticos familiares e estão sendo contratados por alguns condomínios pequenos. Como que você vê isso? Entra na possibilidade do faxineiro, da limpeza do condomínio, Dina? Olha, o que eu... Se você hoje, se é permitido você contratar um empregado proporcional, eu não vejo porque o condomínio, mesmo sendo pequeno, ele tem a mesma responsabilidade de um grande. Ele está fazendo errado. De contratar uma diarista, ele está fazendo errado. Uma diarista, pessoa física, como se fosse uma diarista doméstica. Eu acho que está muito fácil, porque você pode contratar de forma proporcional. Você pega lá o salário base de um faxineiro, né? Você pega onde você estiver, porque se você estiver aqui em São Paulo, é Sindifícios, se você estiver na Baixada Fluminense, é CIEGLAC, alguma coisa assim, e você pega o piso e faz proporcional, né? Para 2 vezes por semana. E outra coisa, se não atingir o valor de um salário mínimo, paciência, a pessoa ela vai ter que pagar a diferença de INSS. Mas o condomínio ele pode registrar uma pessoa de forma proporcional. Não precisa ser uma diarista para o mês inteiro, 30 dias. Perfeito. É a contratação proporcional de um faxineiro 2 vezes por semana, de forma Contratação proporcional. As pessoas... E não é a mesma coisa de você pegar o diarista que limpa um ambiente doméstico para limpar a sua área. Nunca. Você não pode fazer isso. Inclusive de condomínio comercial isso acontece, tá? Que eu já vi. Então, vejam que de doméstico... Isso aconteceu durante muitos anos. Como eu falei para você, eu estou há 32 anos, e isso eu vi muito, muito, porque não existia uma possibilidade
de você contratar de forma proporcional. Hoje existe. Então, para que você vai fazer errado? Você vai gerar ônus para o condomínio fazendo errado. Perfeito, perfeito, Dina. E aí, indo agora para aspectos rotineiros, né, da nossa vida em condomínio, que também trazem aí algumas situações desagradáveis, né? Por exemplo, Dina, zelador, tá? Zelador que mora no condomínio e depois não desocupa a unidade, Dina. Você já viu isso acontecer? No Brasil, não. No Brasil, não tem. Eu consegui uma liminar semana passada. Pronto. Vamos falar disso, Dina? Conta para mim como foi. Na realidade, é o seguinte: o zelador ele foi mandado embora por justa causa. E ele foi mandado embora por justa causa por assédio, né? Então, é uma situação e que, assim, não é atípica, tá? Eu já tive assim, pelo menos os últimos 10 anos, umas 5 ou 6 ações, tá? Depois de 2014, as ações, elas são na própria Justiça do Trabalho, você entra com uma reintegração de posse. Aqui em São Paulo, a convenção coletiva, ela fala exatamente isso, você tem 30 dias para desocupar, ou se for mandado embora por justa causa de forma imediata. E se você entra com uma reintegração de posse e pede uma liminar, você tem que estar municiado de elementos para que o juiz tenha essa convicção, a mesma convicção que o condomínio está tendo. Então, a semana passada eu tive uma liminar. Por quê? Porque eu demonstrei que ele foi mandado embora por justa causa e essa justa causa foi por assédio, né? Era assédio a condôminos ou era assédio? A 3 condôminas. A 3 condôminas. E de chamar para ir para o imóvel dele, para o quarto dele, de falar que ela estava gostosa, sabe? Então, isso reverberou também nessa justa causa, e ele falou, eu não vou sair. E eu entrei e o juiz me deu uma liminar. No entanto, a nossa convenção, ela fala que tem que ser de forma imediata. E o juiz falou que, pela dignidade da pessoa humana, pelo menos 15 dias para ele sair. Então, isso aí, a gente fala no Brasil, não, mas aqui em São Paulo, sim. Eu não sei nesse Brasil, porque eu trabalho só ali em São Paulo, mas acontece. Então, se o zelador ele for demitido, seja com justa causa, ou seja, sem justa causa, ele tem que sair, e se você não conseguir, tem que entrar com uma ação na Justiça do Trabalho. E aí você consegue, tá? Há muitos anos atrás, eu entrava com uma ação de despejo, eu calcionava 3 vezes o salário dele, e aí ele desocupava, né? E eu tenho situações também, há uns 3 anos atrás, eu entrei com o zelador que ele estava afastado pelo INSS. Mas como que você consegue tirar um zelador que está afastado pelo INSS? Ele está ali para o trabalho dele, para exercer o trabalho dele. A partir do momento que ele não está exercendo o trabalho dele, e que eu demonstrei também, foi possível retirá-lo. E reintegra. Eu também, lógico, eu demonstrei que ele tinha mais 2 imóveis. Então, se ele tinha mais 2 imóveis, ele podia ir para o imóvel dele, porque eu necessitava de uma outra pessoa para fazer aquela função,
e para utilizar aquele imóvel. Então, tem casos, mas é possível sim. Muito bom, Dina, muito bom. E falando aí de justa causa, que também causa, né? A justa causa causa nos condomínios. Porque eu tenho síndico que quer aplicar justa causa, né? Quando deveria ser advertência, e eu tenho síndico que não quer aplicar justa causa quando deveria aplicar justa causa por alguma situação relacionada àquele morador, e aí ele causa uma dispensa imotivada e a massa condominial fica inflada com todas as verbas rescisórias que ele vai ter que pagar. Então, Dina, explica para o pessoal quando você sugere que seja dada uma advertência e quando que a lei requisita a gravidade da justa causa, né? Seja progressivamente ou seja de uma vez só. Como que você faz isso na sua prática? Olha, Amanda, isso aí é super comum. Porque o síndico, ai, não, gente, vamos conversar. Ah, não, só foi hoje. Ah, não, ele fez isso. E você vai criando um monstro dentro do condomínio. É simplesmente isso. Aquela pessoa que fez alguma coisa, aquele funcionário que ele sempre foi excelente, tá? Não precisa ter graduação, mas ele sempre foi excelente, foi uma pessoa maravilhosa, e naquele dia ele chega, ele brigou com a mulher, ele bateu o carro, alguma coisa assim, ele chega e ele tem uma briga homérica ele é porteiro e ele brigou com aquele zelador e ele foi para as vias de fato com aquele zelador. Não importa se ele sempre foi um funcionário ilibado, não importa. Aquilo é muito grave, independente dele estar passando por uma situação pessoal complicada. Aquilo é muito grave porque ele não poderia fazer, e se o síndico não mandá-lo embora por justa causa naquela hora, o que ele vai criar? Ele vai criar um zelador com medo, ele vai, para os demais funcionários, aquele funcionário que fez uma coisa muito errada, muito preocupante, os demais vão falar, puxa vida, ele fez isso, então a gente pode fazer também, a gente pode fazer qualquer coisa. Então, essa gradação de penalidade, você tem que ver na hora o que o condomínio tem que fazer. E aí vem a figura do advogado. Eu acho que se ele não sabe o que fazer, ele liga para o advogado e fala, eu estou com essa situação aqui, o que eu faço? Porque, às vezes, o síndico ele não tem um advogado para assessorá-lo. E aí ele pergunta para a mulher dele o que ele acha que ele deve fazer, aí ele pergunta para o conselheiro é aquele bonzinho, ai, tadinho, deixa quieto. E aí ele cria um problema grave, né? Assim, em termos de graduação, aquela pessoa que chegou atrasada um dia, não pense duas vezes, já divirta. Porque se ela chegou atrasada e você não fala nada, no outro dia ela vai chegar atrasada também, porque você não falou nada. Então, se você der uma advertência, 2 advertências, 3 advertências, na quarta uma suspensão, você pode mandar embora por justa causa pela sequência, porque são penalidades leves, porém impacta muito dentro do condomínio. Porque imagina, você está aguardando aquela pessoa, o porteiro da noite vai sair às 6 horas da manhã, tá? Ele já ficou a noite inteira, e o porteiro do dia chega às 8. Eu tive um problema, não deu para chegar, entendeu? Então, essas coisas vão impactando. Uma coisa que a Dina está reiterando com vocês é a imediatidade,
né, que aconteceu, fez. Senão, isso pode gerar o que a gente chama de perdão tácito, que é aquele perdão implícito. Ou seja, o funcionário fez alguma coisa, você não foi imediato a contar de quando você conheceu aquela situação. Se você não foi imediato, o direito do trabalho diz que você perdoou. E aí não adianta, ele tem inúmeras possibilidades que você deveria ter advertido, você foi perdoando, aí do nada você quer demitir por justa causa, entendeu? Pela série de ocorrências. Não foi uma série, porque você perdoou. E isso o judiciário leva muito em conta. Lembrando que a justa causa ela tem algumas situações na lei que ela fala dessas situações graves, tipificando, né, Dina? Que é dos que eu lembro de cabeça, assim, embriaguez, condenação criminal, ato de improbidade, desídia, que a Dina estava falando, né? A desídia. O Então, artigo 482 da CLT, ele elenca ali pelo menos uns 10, né? O que é você está bastante. falando, o desídia. Desídia é a pessoa que está relapso, que está chegando atrasado, que não está fazendo as suas funções de modo adequado, isso é desídia. Né? A improbidade. Tem uma série de coisas. A condenação criminal é a pior, né? Porque você vai ter que ficar aguardando uma condenação criminal. Então, é preferível você mandar embora por outro caminho. Hoje você Sim. fala da embriaguez. A embriaguez é um problema grave, porque é a embriaguez sazonal ou a embriaguez doença, né? Então, assim, eu vejo que quando o funcionário começa a beber, se ele começou a beber e você não faz nada, ele está começando a se embriagar. Se ele só chega no seu posto lá de trabalho, se ele só apenas chega, você vê que ele está alcoolizado, mas está chegando todos os dias, isso é embriaguez. Então, eu penso que quando é uma embriaguez sazonal, é aquela embriaguez tão grave que ele chega, quebra tudo, briga com o outro. Esse aí dá uma justa causa, você se livra do problema. Agora, aquele funcionário que está chegando todos os dias, alcoolizado, mas aí o cara é bonzinho, aí depois você não vai se livrar dele nunca. Vai? Então, assim, o funcionário bebeu, ele está alcoolizado, no segundo dia que você vê isso, manda embora sem justa causa. Se livra do problema. Porque senão você não vai se livrar do problema. Perfeito. E aí, você colocou a situação das advertências, Dina, que eu acho que é importante falar para o síndico como que eles devem aplicar. Você viu. Aí entra até uma situação, né, do que você faria, mas, por exemplo, a pessoa, ela na hora da folga, né, na hora do descanso dela, ela não está tirando descanso, porteiro. Ela continua ali, não vai fazer o descanso dela, mas continua ali no ambiente da portaria, né? Para você advertir, Dina, do cumprimento, como que você faz? Você, como advogada, manda para o síndico pede para a administradora, o síndico faz verbalmente, mas com testemunha, como que você orienta, né? Olha, quando o síndico vê isso, a primeira coisa que o síndico faz é ligar para a administradora. Até a administradora, fazer advertência. Aí ela faz advertência no outro dia, aí já acaba aquela, no outro demorou 3 dias, acabou aquela imediatidade. Já acabou. Então, o que eu sugiro? Que os síndicos, eles tenham, como tem aquela coisa do manual de boas-vindas, né? Para uma pessoa que está entrando no prédio, você dá aquele manual de boas-vindas. Eu acho que todos os síndicos deveriam ter um manual de boas-vindas, inclusive ter isso aí no seu computador, entendeu? Aconteceu isso e, na realidade, o síndico tem que fazer, mas eu penso que quem tem que fazer é o zelador. O zelador viu, o zelador já tem o seu computador, ele fala, olha, síndico, aconteceu isso, queria que você validasse, porque o meu funcionário fez isso.
O meu subordinado fez isso. Então, por isso, quando eu falei para você da triangulação, síndico, advogado, zelador, síndico, advogado, administradora, né? Precisa estar todo mundo ali de mão dada, todo mundo ligado. Isso é muito importante, toda essa rede de apoio para o síndico e para o condomínio, para eles fazerem sempre o que é certo e não tomarem ali um revés logo mais na frente. E aí, Dina, falando agora, supostamente, né? Funcionário falecido, ele faleceu. Como que paga as verbas rescisórias? Para quem que paga, Dina? Esse cara aí que começou a não cumprir, como o exemplo que eu dei, ele não cumpriu, tá, foi embora, morreu ali no, né? Como que faz? O que você sugere? Não mandamos embora quando deveria mandar e agora estamos com problema. Agora faleceu. Olha, quando ele é casado, quando está bonitinho, quando tem filhos, fica muito fácil. Porque, assim, quando a pessoa falece, você dá baixa na carteira, gera as verbas rescisórias, e aí você tem um problema grave se você não tem contato com a mulher, com filhos, a pessoa é sozinha, a mãe mora do Nordeste. E aí você tem um problema bem grave para pagamento, porque o condomínio ele tem que pagar, né? Então, assim, normalmente você pega a relação de dependentes no INSS, vê se existe uma relação de dependentes no INSS, entra em contato para fazer pagamento. Muitas vezes, a pessoa, o funcionário, ele morre de manhã, à tarde já tem gente ligando, falou, olha, eu sou filho, eu sou o pai, eu sou o irmão, eu não moro em São Paulo, mas eu queria saber o que ele tem para receber. Ou, às vezes, me aparece a esposa, a esposa que tem 2 filhos, a outra que mora com ele também, ele vive junto, lá com uma outra família, e tem outra família. E aí? Não, e aí? Eu já fiz algumas vezes consignação em pagamento. Explica para o pessoal o que é consignação em Que é uma pagamento quando você está com consignação em dúvida para quem pagamento. pagar, né? Isso, consignação em pagamento, por quê? Porque você não tem a relação de dependentes, tá? Apareceu uma pessoa que diz que mas não tem inventário aberto, e para o condomínio se desvencilhar daquele problema, ele entra com uma ação na Justiça do Trabalho também. Você faz uma consignação, você deposita em juízo, e aí você aí faz a citação e eles vêm e resolvem o que querem fazer, né? E às vezes existe uma divisão, eles têm que entrar com o inventário. Às vezes, para a família, fica muito pior, porque eles precisam daquele dinheiro. Mas como que como que o condomínio pode pagar para a Dona Maria? Você não tem escrito nada que mora com ela. Não tem. É como dizem, né? Quem paga mal, paga 2 vezes. Paga Então, 2 se vezes. você pagar para a pessoa errada, pode ter certeza que o judiciário vai te obrigar a pagar de novo. Razão pela qual, por segurança jurídica, quando você tem dúvida para quem pagar, você deposita judicialmente. E esse expediente, a consignação, ela vale não só para esse caso. Tem outras situações cíveis também. Você está questionando um contrato, né? Mas você não quer ficar em dívida com o contrato. Você quer pagar o contrato desde que tal coisa aconteça, ou desde que seja aceita a reforma, a obra. Você deposita em juízo e questiona o que você tem que questionar. Se você está pagando, mas o dinheiro é para o juízo. Se for o caso, ele vai te devolver para você, ou ele vai realmente mandar a outra parte levantar e você não fica como devedor. Ele não vai poder, você pede para ele não protestar a dívida com o condomínio, então você deposita em juízo. É um expediente muito bom para várias ocorrências. E envolvendo ocorrências também de condomínio, temos a dita cuja da insalubridade e da periculosidade.
Dina, o que você tem aí para ensinar esse povão? Ai, gente, eu falo, insalubridade. Primeira coisa que tem que ser feito quando eu falo da triangulação. Por quê? As administradoras, elas passam para o síndico e elas passam para o zelador. E aí a responsabilidade cai para o zelador. Primeira coisa que se faz dentro de um condomínio: entrega de EPIs, equipamento de proteção individual, justamente para neutralizar qualquer tipo de insalubridade. E o que a gente vê hoje no dia a dia? O condomínio, o funcionário, ele é demitido e ele entra e ele fala: olha, eu era faxineiro, eu trabalhava com produtos químicos, eu trabalhava recolhendo lixo e eu não tinha equipamento, eu não tinha EPI adequado, eu não tinha EPIs, e eu tenho direito à insalubridade em grau máximo, porque insalubridade tem 3 tipos: mínimo, médio e máximo, 10%, 20% e 40%, né? E aí você vai perguntar, mas com base em quê, né, que existe essa coisa, como você sabe? Aí existe uma perícia, que ela vai verificar se o ambiente é nocivo, os limites de tolerância, então só através de uma perícia para verificar se vai ter uma insalubridade em grau mínimo, médio ou máximo. E o que eu falo? A primeira coisa, se você tem a entrega de EPIs, você já livra 90% dos seus problemas. Mas a entrega de EPIs precisa ver se ela tem o certificado de aprovação, não é simplesmente entregar uma luva. Precisa ter quanto tempo uma luva para um faxineiro que tem aquele certificado de aprovação. Lá na entrega de EPI tem que ter número do certificado. Não é simplesmente eu entreguei bota e luva, né? Porque tem várias NRs. Tem a NR6, a NR9, o anexo 14 da NR15. Então, numa delas ali, está falando, eventualmente, que você precisa de avental, que você precisa de óculos, né? Então, a depender, o melhor é você já dar o avental, o óculos, a luva, a bota, tudo com certificado. Por quê? São coisas baratas, não são coisas caras. E uma insalubridade depois, ela é cara, né? É verdade. E você pega uma luva vai durar quanto tempo? Um mês? Quanto tempo vem lá na embalagem a duração para uma luva? O que ela vai fazer? Então, o que eu vejo, às vezes, eu entreguei tudo certinho, entreguei lá os EPIs tudo certinho. Aí a pessoa trabalhou como faxineira durante 2 anos e foi entregue uma vez luva para ela. Óbvio que essa luva já rasgou e que ela pode ter tido, sim, um contato dermal. E esse contato dermal, a depender, eu tenho quase todos os meus, eu vou dizer, 90% dos processos trabalhistas que eu atuo são julgados improcedentes. E assim, porque se o condomínio ele utiliza, veja, sabão, água, álcool, sabão em pó, são produtos de uso doméstico. Então, o contato dermal não vai dar problema nenhum. E eu fiquei de cabelo em pé com uma recentíssima decisão, onde um perito ele falou o seguinte, que a água ela não elimina a questão do agente nocivo dermal,
Porque a gente fala assim, a gente comprou uma cândida, a cândida diluída em água e está tudo certo. E normalmente é assim. E ele fala que não, que esses agentes, deixa eu ver até, o produto químico, ele é alcalino, e ele precisaria de uma substância ácida para anular. E a água não tem essa substância, não tem essa acidez necessária para eliminar a alcalinidade de um produto químico. E aí eu fico assim, a gente é complicado toda essa situação, e aí eu volto. Se você tem equipamento de proteção adequado com o certificado, você vai falar, tudo bem, aqui não tem insalubridade, e ainda que tivesse, eu entrego a EPI. E não é só a entrega, o zelador ele tem que entregar e tem que fiscalizar. Não é simplesmente entregar, ele tem que também fiscalizar. Eu ia adicionar isso. Ele tem também que fiscalizar. Então, assim, esse certificado de aprovação, a maioria dos condomínios nem sabem da existência, que precisa desse certificado de aprovação, que quando você entrega os EPIs, você tem que ter uma periodicidade. Você tem que entregar, se é necessário, uma vez por mês, entrega uma vez por mês. Faz uma relação para aquela pessoa e toda vez ela assina e você guarda. Mas isso, hoje é tudo muito automatizado, mas para esse tipo de coisa, não faz um papel, faz uma folhinha. Olha, eu estou te entregando, a senhora assina aqui, eu estou te entregando, o senhor assina aqui. E aí você livra, né, de uma série de coisas. Aí você vem, mas ele não está falando só da questão do agente químico, né? Ele está falando que ele recolhia lixo, que ele tinha contato com lixo, que ele lavava os banheiros do condomínio. E essa questão ela já foi superada. Tem um enunciado, não é enunciado, uma orientação jurisprudencial que fala, tá? Que assim, o lixo doméstico, em condomínio, ele é considerado lixo doméstico. Então, ele não está não vai ter que pagar a insalubridade por causa disso. Né? Enunciado, acho que é a orientação jurídica. A OJ. É o 448, salvo melhor juízo. Mas tudo tem um senão, né? Por quê? Se a pessoa trabalha lá no condomínio, o condomínio tem 80 unidades, e todo mundo já ensaca o seu lixo, e ele leva lá para baixo, leva e coloca no local adequado. Quando o faxineiro, quando a pessoa da limpeza, ele recolhe, ele não tem esse contato, ele vai ter contato com o saquinho. E depois ele vai colocar num saco maior e vai deixar no local para a administração pública passar e levar. E também com relação a banheiro, no máximo que eles lavam é o banheiro dele, o banheiro dos funcionários, né? O banheiro de uma academia, banheiro de um salão de festas, e isso é considerado ambiente doméstico. Aí você fala, tá, Dinamara, e quando tem um condomínio com 10 torres, cada torre com 100 unidades, e são 1.000 unidades, e tem uma média de 3 pessoas a 4 pessoas em cada unidade. Então, nós estamos falando de 3.000, 4.000 pessoas. A depender do shopping pequenininho, não tem essa circulação de 4.000 pessoas num dia, como tem 4.000 pessoas dentro de um condomínio. E neste contexto, é possível entender como lixo urbano, não lixo doméstico, por essa equiparação.
tá? E a periculosidade, né? E a periculosidade. Mas eu acho que uma coisa interessante que é bom observar de tudo que você falou, que você estava o tempo inteiro falando do recolhimento de lixo por funcionários da limpeza, por faxineiro. E a gente sabe que tem condomínio, isso gera uma outra situação, que outros profissionais que não são da limpeza fazem recolhimento de lixo. E aí vale sempre a observação, a pergunta, né? Zelador, né? Pode recolher lixo? Porteiro, pode recolher lixo? Onde eu devo olhar se uma atividade faz parte da função principal daquela categoria, Dina? Olha, pode recolher? Pode. O porteiro pode recolher lixo? Pode. Se ele tiver recebendo um acúmulo de função. Isso. O condômino também pode, ele só não recolhe. Ele também pode. E sem acúmulo. O condômino, Então, ele. se ele foi contratado um porteiro, ele não tem equiparação nenhuma com o faxineiro. Então, ele tem que ser contratado, e ele tem que ser contratado. E uma coisa bem interessante que você colocou, ele pode, desde que esteja recebendo acúmulo de função. Isso. Aí tem aquele condomínio que fala, mas ele está recolhendo uma vez por dia, então é 1 hora, e aí eles mandam um bilhetinho lá para a administradora, pague 1 hora de adicional de acúmulo de função. Tá? A administradora vai, pega 20%, divide lá por 220 horas e paga lá uma parcelazinha. Tá? Tá errado. Tá errado. Aqui em São Paulo, se você pegar a Convenção Coletiva do Trabalho, ela fala, se for proporcional, o síndico tem que falar antecipadamente e tem que ser ajustado por escrito. Não é simplesmente o papelzinho lá na folha de ponto, olha, ele fez acúmulo de função. Não é assim. O acúmulo de função, se você for fazer de forma proporcional, tem que pegar a sua convenção e fazer o que está escrito na convenção. Porque senão ele vai entrar e ele vai ganhar, no mínimo, 20%. Por quê? Aqui em São Paulo, o acúmulo de função é de, no mínimo, 20%. Você pode ter acúmulo de função de 25%? Pode. De 35%? Pode. De 80%? Pode, porque lá está falando que o acúmulo é de, no mínimo, 20%. Né? Mas desde que você ajuste. Então, quando você contrata, faz um contrato das responsabilidades dele, faz o contrato que ele vai fazer e faz um contrato, inclusive, que ele vai trabalhar uma vez por dia, 1 hora, e vai receber acúmulo de função. Pronto, assina, acabou. Então, são coisas assim muito básicas, né, que as pessoas acabam deixando e acontece isso. Aí você É vem que me para, fala, é que para aquele que sabe, tudo é óbvio, né, Dina? assim, o óbvio é só para quem sabe, né? É, Mas para isso você está fazendo, dando curso para síndicos, para isso isso. Tem que existem os procurar se capacitar. advogados, né? É, Existem os advogados, justamente para isso dar mesmo. É suporte. exatamente para o síndico entender que existem minúcias que ele hoje tem, eu vou chamar de ignorância, mas é a falta de conhecimento de É que falta de aquele detalhe faz toda a conhecimento. diferença lá na frente. E exigir certos detalhes do síndico, para mim, chega até a ser desumano. Ele tem que entender de eletricidade, ele tem que entender do trabalhista. Isso tem um limite, sabe? Mas, enfim, que aí também Mas não quero destoar, a gente mas está falando da periculosidade, né? Que ainda não abordamos. periculosidade. Aí você fala, tem periculosidade no condomínio? Tem. Se é um condomínio grande e se ele está contratando um eletricista e esse eletricista vai estar mexendo com cabine primária, vai estar mexendo com barramentos, vai estar mexendo, quem nunca viu, mas assim, alta tensão, não pode entrar. Então, se ele está mexendo com aquele tipo, ele tem que ter, sim, um adicional de 30%, né?
se está contratando um vigilante. As pessoas, elas confundem vigilante com vigia. O vigilante, ele tem que ser qualificado, ele tem que ter porte de arma, ele tem que fazer curso na Polícia Federal, ele está enquadrado em outro sindicato. E aí, essa pessoa, se ele está portando arma de fogo, ele tem um adicional de 30%. E assim, porque assim, a gente precisa de ver as condições em que ele está trabalhando, que condições de risco, né? Aquela pessoa que está lá fora, que está portando arma. Então, e aquilo ali é permanente, porque também tem que ser o permanente, não o intermitente, né? Aí ele tem tem que receber esses 30%. E uma coisa assim que eu falo assim, o advogado ele fica procurando e ele acha, né? Então, de um tempo, eu já passei, já vi algumas situações onde o advogado trabalhista ele entra com uma ação porque a pessoa trabalhava lá no condomínio e tinha um gerador. E eu já vi condomínios perdendo, né? E eu já enfrentei situações e eu gosto, quando tem alguma coisa assim diferente, eu gosto de ir lá, eu gosto de ver, sabe? O que está acontecendo, por quê? E aí eu pego as MRs e vou começar a ler. Então, o condomínio, até assim, eu até anotei aqui, anexo 3 da NR20, aí fala que quando tem condomínio, o tanque de óleo diesel, ele tem que estar enterrado, né? Porque assim, quem tem gerador, os tanques só podem estar na superfície, se for assim alguma coisa emergencial e não puder estar enterrado. Então tem uma série de análise, né? Que tem que preceder isso para você. Eu quero colocar um gerador. Aí vem o síndico e fala: mas eu já vi um gerador lá, não sei aonde, de segunda mão, que a gente pode comprar por R$2.000. Né? Vamos instalar aqui, coloca no lugar. Então, não é assim. Precisa de uma empresa de engenharia, precisa de um engenheiro eletricista, precisa verificar por que não pode ficar dentro, não pode ficar enterrado, grossura, espessura, tem que estar enclausurado, tem que ter uma espessura, porque aquilo ali pode explodir. Então, se for até 250 litros, aí não tem periculosidade, mas tem que ser 250 litros, mas precisa estar dentro de um recipiente mais metálico. E aí eu fui no condomínio, era um recipiente plástico, sabe? Então, tem várias situações e precisa primeiro fazer essa análise prévia, precisa olhar, precisa ter um engenheiro, né? Então é isso. Sim. É cuidado. E para finalizar, Dina, você vê como é cíclico. A pergunta que eu fiz lá do início, que a gente foi falando, não falou, sobre jornadas, Dina. Explica aí as considerações envolvendo 5x2, 5x1, 2x36. Vamos lá, explica para o pessoal as possibilidades para que eles encerrem esse tema de hoje muito bem instruídos, porque até agora você não deu uma aula, você deu um show para esse pessoal se atentar aos detalhes. Muito, muito bom, Dina. Obrigada. Que é o meu dia a dia, né? Então, hoje a gente tem jornadas, né? 5x2, 12x36, 4x2. Assim, o usual, o que se usa mais é o 5x1, né? Você faz o 5x1, porque você precisa, principalmente na escala de portaria, você faz 7 horas e 20 minutos, e aí você não vai ter problema com hora extra. É o 5x1. Porque o 5x1, você tem que pensar que a semana tem 7 dias, né? Então, você faz 5, pula 1,
e vai ter os 7 dias. Mas se você fazer na escala de 7 horas e 20 minutos, você vai ter 44 horas e não vai ter problema. Ainda está meio que banido o 4x2. Ele gerou muita confusão, muito problema, porque o síndico falava assim, mas eu já estou dando 4 dias, a pessoa está ficando 2 dias em casa e eu ainda vou ter que pagar hora extra? Sim, porque estavam fazendo uma escala errada. Né? Então, hoje em dia, não é muito usual o 4x2. O 12x36 não era muito usual, hoje é. Né? Hoje, com a reforma trabalhista, 12x36 é. Aqui em São Paulo, eles falam que você pode fazer desde que você faça um acordo coletivo, né? Tem Redino, Rovodino, alguma coisa assim, que são os regimes normativos, os regimes dentro daquela convenção. Eu acho assim que tem as jornadas 6x1, principalmente aquelas onde eu trabalhei, que fechava dia de domingo. Então, a melhor escala que você pode fazer é o 6x1, porque todo mundo folga dia de domingo. E você faz com a mesma escala, 7, ou faz 7 horas e 20 minutos, ou faz 8 horas, a depender do dia de sábado. Mas hoje não tem muito mais preocupação, senão a jornada 4x2. Então, pessoal, você falou de Redino aqui, ainda dava para continuar no papo, mas a gente não vai, né? Que a questão da adesão ao Redino aí, Sindicode, olha, teve uma época aí que gerou bastante coisa para se falar. Mas isso vai ficar, então, para um outro dia, porque, Dina, realmente só te agradecer pelas explicações, as elucidações que você trouxe ao tema. Espero te receber mais vezes. Você tem muita experiência para compartilhar aqui conosco e a gente é total comprometido, né, com essa função, essa missão de capacitar o universo condominial. Quando eu falo universo, é porque eu acho que a gente tem que capacitar os moradores também, e não somente o mercado, né? O condomínio que precisa saber viver em condomínio. Eu vou aproveitar nesse momento, reiterar para você curtir aqui o nosso programa se você gostou, assina, se inscreve no nosso canal. Se quiser conhecer www.sindiflix.com.br, você vai ter 5 dias gratuitos para experimentar a plataforma. E aí apareceu o QR Code para você na tela da Adtronic, que é QR Code da Adtronic, para você ter 50% na inspeção das suas bombas. A Adtronic ela consegue fazer um trabalho a partir da comutação das bombas. Então, se uma bomba deu problema, o sistema comuta para a bomba que não está com problema e avisa o porteiro, por um alto-falante da portaria, ou mesmo o celular, de que aquele problema ocorreu, para que você possa, então, trazer o técnico e consertar, de forma que você não vai ter problema, pelo menos não no tocante às bombas, né, com falta de água no seu condomínio, tá? Bombas inteligentes para síndicos inteligentes, aí uma inspeção da Adtronic para fazer nos seus painéis a devida inspeção. E agradecer novamente a Dinamara. Vou pedir para você se despedir do nosso pessoal, passar a sua mensagem, Dina, por favor. A minha mensagem de agradecimento, eu acho que todos os dias a gente está aprendendo, né? Eu, com 32 anos, eu posso dizer que eu aprendo todos os dias, porque condomínio é um organismo vivo, e é como você estava falando, não é só síndico, não é só os funcionários, são os condôminos também, né? Que a gente está ali, e eu falo, a gente está aqui para aprender, é para ensinar, é para ajudar. Eu fico aqui à sua disposição sempre que você precisar. Eu que agradeço, Dina, e olha, vamos marcar novamente
Quero mandar um abraço para o seu filho, para o seu netinho, a mais nova vovó da área, Dinamara Ai, que Fernandes. O delícia! Luiz me mandou ontem a fotinho. Ai, que coisa mais linda. E aí eu disse para ele, aproveita, porque dá saudade, né? Dá saudade dessa época, que é uma época que a gente não recupera mais. Tá bom. Abraço para toda a sua família. E, pessoal, a Obrigada. gente permanece aqui. Próximo sábado, às 11 horas, a gente hoje tem programa semanal. Terça-feira, com de repente Sindiflix, com o Sérgio Gouveia e a Larissa Alves. De sábado, a Voz do Morador, com Marcelo Duarte. De sábado, não, perdão, de quarta, a Voz do Morador, com Marcelo Duarte. E às quintas, programa de condocases com o engenheiro Edson Parmegiano, tá bom? Para falar sobre os casos de engenharia que causam tumultos nos condomínios. Aos sábados comigo, doutora Amanda Lobão, falando um pouquinho de noções gerais, inclusive as jurídicas. Um abraço para você. A gente se encontra no próximo sábado, nesse mesmo bate-local e nesse mesmo bate-horário, tá bom? Um abraço e tchau, tchau, gente. Obrigada. Boa noite para vocês. Tchau.